TV Câmara de Palhoça. Venho aqui à tribuna hoje para discutir a indicação 2033-2025. É uma indicação que foi falado muito nos últimos anos aqui nessa casa, né? Que é a questão sobre artérias e o contorno viário. Eu fiz um videozinho ali, pedi para o Jean rodar, para vocês terem uma noção. Você lembra de quanto tempo faz que foi inaugurado o contorno viário da Grande Florianópolis? Com a inauguração, melhorou muito a vida dos moradores desta região. Mas para os moradores dos bairros que esse contorno passou, nada foi feito de melhoria, pois eles só ficaram com os prejuízos. Esta é uma situação que a Artérias prometeu recuperar e até o momento ainda nada foi feito. Tem uma parada ali, já um pouquinho antes. Um pouco antes ali, acho que é no 37. Aí. Essa rua aí é lá no Morro do Cipó. Quando eles estavam executando o contorno viário, a Camargo Correia construiu um britador lá nessa região. E para que as caçambas deles pudessem passar por esta via, eles alargaram ela e colocaram pedras. Enquanto funcionava o contorno viário, as caçambas transitavam, estava tudo uma maravilha. Assim que acabou o contorno viário, eles abandonaram praticamente a via e as pedras ficaram aí onde o pessoal passa hoje. Como vocês podem ver ali na filmagem, só traz danos para os moradores, né? E a Artérias, ela tinha o comprometimento de recuperar essas vias depois, mas nada foi feito. Mas tem mais coisa para mostrar ainda, pode tocar já. É uma situação que a Artérias prometeu recuperar e até o momento ainda nada foi feito. Essa aí é a via lá do Morro do Gato. Eu acho que muitos vereadores aqui participaram da inauguração desse calçamento que foi tão esperado pelos moradores de lá. Consegui parar lá na pavimentação já um pouco antes, no 43. Logo depois que foi inaugurada a obra, acho que um ano, alguma coisa, começou o contorno viário. E aí foi toda danificado aquela pavimentação da rua do Morro do Gato, que foi tão esperado pelos moradores. A gente tinha lá, com Artérias, eles tinham um compromisso que ia ser recuperado, e para vocês terem uma análise ali do estado que ela se encontra hoje, e nada foi feito ainda. Essa outra situação aí, já adiantando aí que está no vídeo, lá no Morro do Gato também, vocês acompanharam no vídeo depois ali, tem uma cratera ali que foi causada pelas chuvas, porque os caminhões passavam muito pesado ali, foi desbarrancando. Tem até uma ação da Defesa Civil, que foram notificados eles para recuperação, mas infelizmente nada foi feito. Está lá, a via precária, na verdade, para os moradores que passam. É a mesma situação, lá onde eu falei eu tinha um britador, essa via também foi colocado pedra por causa dos caminhões pesados deles, e hoje ficou um cascalho ali que os moradores não conseguem, só vem trazendo dano, né, para os carros que passam ali, e quem sofre é a comunidade que ficou lá com a via danificada. Pode tocar já. Para vocês terem uma noção. Esse aqui é o outro absurdo. Pode rodar mais um pouquinho ali já. Pode parar aí assim mais ou menos. Se vocês perceberem ali, acho que não aparece muito no vídeo, uma passagem superior, um elevado, lá no Morro do Cipó também. O rodoanel passa por baixo. Eles construíram esse elevado ali, asfaltaram, ficou bonito lá o pedaço que eles fizeram o asfalto, mas o cúmulo é que eles não deixaram passagem para os pedestres. E a passagem que deixaram em cima do elevado, colocaram 2 guarda-reios que os pedestres não têm como acessar. Consegui voltar um pouquinho o vídeo ali, já acho que vai dar para ver melhor. Olha lá, estão vendo lá o guarda-reio? Aí o morador tem que pular o guarda-reio para atravessar o elevado por cima do guarda-reio, lá no final, novamente, sai dentro de uma canaleta. Algumas pessoas podem dizer, mas no acesso anterior também não havia calçada, era uma estrada de chão batido, só que não tinha a velocidade que os carros transitam hoje no asfalto. Então ali passa o ônibus da Jotur, passa crianças que vão para a escola do Morro do Gato,
e infelizmente é um risco que corre. Sem contar que não foi feita nenhuma proteção nesse elevado ali para os moradores. A gente teve aí um episódio na última semana de alguns relatos que foram jogadas algumas pedras de alguns caminhões, alguns carros que passam no Rodoanel. Felizmente não foi na área aí de São Sebastião, acho que da Palhoça, foi mais lá para frente, São José. Mas assim, se hoje uma pessoa chegar a ter um acidente ali em cima do contorno viário, pode ver que é desse elevado, uma curva ali, e o carro vai lá embaixo na rodovia, tanto trazendo o risco lá para quem transita na rodovia, como para as pessoas que transitam ali por cima do elevado. Pode continuar, já. Esse aí é outro absurdo lá no Morro do Gato. Essas galerias aí, elas estão obstruídas, né? Não passa a quantidade de água que vem de cima do rio. Só tem duas funcionando, a outra não funciona lá, não tem acesso de água porque está obstruída. Eles não fazem a limpeza. Esse trecho é um trecho que é da Artéres, não pertence ao município. Se a gente for mexer lá, eles dizem que é deles, que eles que têm que dar, mas não dão a manutenção. Desde quando inauguraram, não foi feito um desassoreamento no rio. Vou tocar mais um pouquinho o vídeo ali. Quero continuar para vocês aqui o absurdo. Pode parar aí já. Aquela galeria lá que vocês estão vendo, esse aqui é o elevado superior do Morro do Gato. Esse passagem inferior, ela já foi rebaixada para ser o escoamento da água quando as galerias transbordar. E aí o que acontece? Quando dá uma forte chuva, qualquer trovoada, os moradores do lado de lá ficam ilhados, 1 hora, 2 horas. Aí o que eu pergunto assim, que a gente fala, né? Ela já fez um projeto sabendo que ia transbordar, porque ela já rebaixou o elevado da altura do rio para a água transbordar por ali. E além disso, as galerias que colocaram, que seriam poucas, né, porque eles fizeram o elevado ali, a passagem inferior já rebaixada para isso, ainda está obstruída. Então, esse é outro absurdo que eles deixaram lá no Morro do Gato. E vocês podem verificar também que a via foi asfaltada, que é a parte deles, por isso que eles asfaltaram, né, uma área que eles indenizaram. Tem um guarda-reio, do outro lado é uma canaleta, ali está a 150 metros de uma escola, que é a Escola Municipal do Morro do Gato, lá, Manuel da Silva, onde transitam os alunos que moram ali perto a pé, dividindo o espaço com os veículos, porque eles fizeram a rua ali de asfalto, e a velocidade aumentou muito, mas não deixaram passagem de pedestre para ninguém. Pode continuar, já. Isso aí é uma rua aqui no Bocão, que a gente chama, né? Altino Martins, uma via também que eles usaram de acesso para acessar o túnel 2, e olha o estado que eles deixaram ela. Aí já é lá na Guarda do Cubatão, né? Não é só no São Sebastião, vias que eles fizeram ali do trânsito e não pavimentaram, né? O pessoal reclama da poeira também. E aqui, pode parar aí já. O outro absurdo igual ao Morro do Gato, Morro do Cipó, na verdade. Mais um elevado ali na Bela Vista, né? Onde sai no túnel 3, dá para perceber bem ali, ó, o guarda-reio, onde é a passagem de pedestre. Como é que os pedestres vão acessar ali com aquele guarda-reio? E isso, eu quando coordenador do bairro de São Sebastião, me reunia com eles semanalmente sobre questões lá do bairro, e a gente passou para eles. Foi discutido antes de inaugurar a obra, e eles nem aí para a comunidade. Falaram que o rever, mas o projeto está ali, foi executado. Ou você pula o guarda-reio, e se pular, lá na frente cai dentro da canaleta. Não tem passagem de pedestre. Isso é outro absurdo aí, também na Bela Vista. Prova disso que não foi deixado só danos no São Sebastião, mas em todos os bairros que o contorno viário passou. Tem mais um pedacinho do vídeo ali já. Essa aí é a rua Paulo José de Souza. Eles utilizaram, pode parar aí já. Eles utilizaram ela para acesso ao túnel 2.
a subida do Pagará onde foram construídos. Aí eu até participei de vários fechamentos da rua, alguns trechos eles deram uma manutenção na época da obra, né? E olha o estado que eles deixaram a pavimentação. Eles tinham lá o compromisso com a comunidade de recuperar toda a pavimentação onde foi passado as máquinas, mas deixaram desse estado aí. Vamos continuar. Uma bela obra, né, Artério? E os bairros por onde o contorno viário passou? Quando vão receber as melhorias que vocês prometeram durante a obra? Então, pessoal, o que eu venho aqui através disso é mostrar a indignação dos moradores do São Sebastião. Eu acho que os outros bairros que passaram, como Guarda, Pacheco, Aririú, Bela Vista, também tem lá algumas reivindicações, algumas coisas que foram acordadas e não foram cumpridas, né? Só que assim, já faz 9 meses que foi inaugurado o contorno viário e até agora nada. Enquanto eles estavam trabalhando lá no contorno viário, eles ainda davam uma manutenção paliativa às ruas, mas infelizmente abandonaram lá os bairros que passou o contorno viário. Eu sou cobrado diariamente pelos moradores, principalmente do bairro São Sebastião, até porque a gente estava lá como coordenador do bairro. Acho que o vereador André participou de uma reunião comigo lá da Arteres e a empresa que executaram a obra do contorno viário. Não vou nem citar aqui as empresas que executaram a obra do contorno viário, porque eu acho que é responsabilidade da Arteres. A gente tinha lá um compromisso deles, né, da Arteres, que tudo ficava como estava ou melhor, mas não foi o que aconteceu. E eu até acho que os moradores, principalmente lá do São Sebastião, foram até bons demais com a Arteres, deixando eles fazer o que eles fizeram lá no bairro. Isso aí eu não estou nem mostrando as calçadas que ficaram danificadas, que até hoje eles não recuperaram. Mas a gente precisa que essa casa venha pedir o apoio de vocês. Fiz a indicação para a Arteres, para mandar para o presidente da Arteres ali, né? Mas gostaria até de fazer outra que todos os vereadores assinassem, para que a gente entregasse para ele, para que isso fosse revisto. Até porque eles falavam nas reuniões que a gente tinha lá, que a obra tinha um seguro, e que se a empresa que estivesse executando não fizesse as melhorias, não deixasse como está, eles cobrariam desse seguro lá da obra, para ficar tudo como está. Mas não é o que aconteceu, já faz 9 meses, eu falei com o prefeito também sobre essas situações, ele falou que a prefeitura já entrou na justiça com uma ação, mas infelizmente os moradores não podem esperar essa decisão até a recuperação. Algumas coisas até a prefeitura já fez algumas melhorias lá para resolver o problema que eles deixaram, mas infelizmente, também outra coisa que eu acho errado, a prefeitura está investindo um valor em cima de uma coisa que foi deixada pela Arteres, que ganha aí milhões no nosso município e não faz a recuperação. Que se a Arteres não for fazer, que a prefeitura faça, que faça o levantamento do valor para cobrar deles, para que a gente não use o nosso dinheiro para pagar coisas deles, né, que eles já eram para ter feito, e é um absurdo. Sem contar as situações que ainda tem, que eu vou trazer aqui na próxima semana, das casas que foram danificadas pelo contorno viário, lá no São Sebastião principalmente, por causa dos túneis, das detonações. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos moradores recebeu o laudo, foi feita uma vistoria cautelar antes da obra, e depois da obra foi feito outro. A maioria das casas recebeu o laudo parecido, um com o outro, assim, quase um copia e cola, dizendo que a obra não foi executada da melhor forma, que não tinha projeto. Aí a pergunta que a gente faz para a Arteres casas que estavam lá há 35 anos não tinham rachaduras. Em 3 meses de obra começou a aparecer rachaduras. Então há 35 anos durava bem, e só depois que começou a aparecer os problemas. E aí eu pergunto também quais as casas há 30, 40 anos que tinham um projeto, principalmente nos bairros assim como o São Sebastião. Então outra questão que eu vou trazer na próxima semana sobre a questão das casas, que daí já é direto com os moradores. Mas o que eu peço mesmo aqui é o apoio de vocês para que a gente tentar resolver essa situação que o São Sebastião está lá, e eu acho que não pode deixar isso. Acho que a gente tem que se manifestar através dessa casa a cobrança da Arteres, que a prefeitura entrou na justiça, tudo ok,
mas a gente não pode esperar para essa recuperação. Tá ok, pessoal? Uma parte, esse é vereador. minha indicação. Sim, André. Primeiramente, parabéns pela ida à tribuna, trazer esse assunto aqui, essa casa, vereador Marcílio. Depois de 12 anos de espera, infelizmente, a gente recebeu o contorno viário, mas a conta que deixaram para o município de Palhoça, principalmente nas 7 comunidades, hoje você trouxe aqui destacando a sua comunidade onde você mora, no Morro do Cipó e Morro do Gato, mas a gente fica triste. Passou 9 meses, vereador, e não tem outra forma de cobrar tudo que aconteceu no município de Palhoça não foi em ação judicial. Inclusive, na última conversa que eu tive, vereadores, com o prefeito, está aqui até o vereador Jean, que é advogado, foi mencionado sobre isso, o desrespeito que foi feito na cidade, e eu cito aqui, como você mencionou, dentro do seu bairro, é só entrar hoje na Avenida São Cristóvão, entre Aririú, Alto Aririú, e na Rua do Sertãozinho, Osnicunem. Destruíram a comunidade, vereador Marcílio. E acha que eles vão voltar lá para arrumar o que estragaram? Não vão. Hoje as ruas que você mencionou, a situação das galerias, até acredito que eles vão dar manutenção, mas aonde tem ruas municipais e as principais ali, vereador Tério, que você sabe o que sofreu como secretário ali, recebendo pedidos nas avenidas, está aqui o vereador Marquinho, no Pacheco, sabe o que sofreu na comunidade, vereador Elton, hoje está aqui o vereador Neném. O que a gente fez de requerimento, indicação, eles para atender, está aqui hoje a sua indicação, 2033, para o diretor da Artérios, o seu César Ribas. A gente mencionava, você falou das reuniões lá na comunidade que sofria com temporais, com medo de alagar, eles sabiam de tudo. Só que, infelizmente, eles não vão voltar, vereador. Não tem outra solução sem poder cobrar na justiça e aí sim, a prefeitura fazer o trabalho e ser ressarcida. É o único jeito. Hoje, para terminar a minha fala, o Sertãozinho, hoje, se vocês ir lá, vereadores, a gente tem vergonha de andar na rua Osnicunem. Parece um campo de guerra e foi causado pelo trânsito pesado dos maquinários da obra da Artérios e das empreiteiras. E lá hoje só fazendo uma camada asfáltica nova e fazendo a tubulação pluvial nova também dentro daquela comunidade. Aí eu digo, vereador, foi onde eu terminei a conversa com o prefeito. Faça-se a obra pelo município e cobre na justiça, né? Nem que leve 2, 3 anos, porque a comunidade não pode esperar. Está aí as imagens que você mostrou hoje, que são comunidades como Bela Vista, São Sebastião, Alto Aririú, Aririú, Guarda, Pacheco, e teve estragos também, se eu não me engano, no Aririú da Formiga, daqui o vereador Edinho, que recebia cobrança também. Então, tomara que com essa sua indicação, ele pelo menos responda, mas executar, vereador Marcílio, eu só acredito se o nosso prefeito realmente tomar essa postura, que eu tenho certeza que através da justiça a gente vai ressarcir esse valor para poder investir no município de novo, que foi uma vergonha que fizeram na cidade de Palhoça. Vereador, me permite uma parte? Sim. É revoltante, é um absurdo o que a Artérios fez com o município de Palhoça, né? Não é só no bairro São Sebastião, é pelo bairro Bela Vista, é pelo Alto Aririú, é pelo Aririú, é pela Guarda do Cubatão, por onde passou o traçado do contorno viário, seja em Palhoça, São José, Biguaçu, essa empresa deixou um verdadeiro caos, um verdadeiro transtorno, e a obra até hoje não está pronta. Tá? Eles inauguraram, a presidência da República esteve aqui no município de Palhoça para inaugurar uma obra que sequer estava pronta. Foi acabada, remendada de qualquer jeito, todo mundo com pressa, com o viaduto interditado, sem estar liberado para passagem de veículos, contrariando até o que diz uma própria lei nacional, que proíbe a inauguração de obra pública sem estar pronta. Isso cabe, inclusive, uma improbidade administrativa diante desse caso, mas parece que a gente fala e ainda querem premiar, né? Eles querem ampliar o prazo de concessão da autopista Litoral Sul, da Artérios Litoral Sul, para mais 15 anos, aí, 15, 20 anos, em contrapartida dela fazer ou o túnel ou o contorno do Morro dos Cavalos. Né? Eu acho que já teve 12 anos de atraso para uma obra menos complexa do que aquela. Eles querem botar mais, querem premiar uma incompetência da empresa Artérios, né, com prorrogação de contrato, dando mais dinheiro para ela ainda, para que ela fique mais tempo explorando e entregando um serviço deficitário, né, para o estado de Santa Catarina. Né? A rodovia BR-101, ela liga o sul do Brasil ao resto do nosso país. É um verdadeiro eixo econômico, comercial, e fica na mão dessa empresa que tanto faz, tanto fez, não tem um plano de contingência. Pode mandar 500 mil requerimentos, eles não respondem nenhum. É um absurdo. É um absurdo a falta de respeito dessa empresa
com o poder público, seja ele qual for. Eu estou fazendo um dossiê, até pediria que o senhor mandasse depois as ruas e os fatos ali, ilustrados com fotos e tudo mais. Estou fazendo um dossiê para protocolar no Ministério Público Federal com todas as irregularidades constantes, não só agora pelo contorno viário, pelo que ficou, pelo que deixou pendente, mas também a questão do Morro dos Cavalos, a questão da aquaplanagem na BR-101, os remendos mal feitos que são feitos na BR-101, que parece que, dependendo do lugar que tu vai, tem um desnível de trânsito ali que um carro em velocidade pode perder o controle, o motociclista perde o controle. Então, fazendo um verdadeiro dossiê de irregularidades que a gente encontra do trecho concessionário dessa empresa, para que seja apresentado ao Ministério Público Federal e ele possa cobrar aí da NTT uma resposta e que possa penalizar de fato essa empresa. Concordo com o vereador Vitor, o vereador André, mas eu não concordo que a gente aceite do jeito que está. Faz 9 meses, se a gente depender da justiça contra a Arteris, para que isso seja recuperado, concordo também que eles não vão recuperar, mas tem situações que a gente falou ali que o município não pode nem intervir, que é a questão dos elevados. Como é que a gente vai mexer numa parte que é da Arteris? Não tem como a gente mexer. Então, assim, eu convido vocês a gente criar alguma comissão e bater lá na porta da Arteris. Se a indicação não resolve, que a gente bata lá na porta deles até eles não querer mais ver a gente lá e resolver os problemas. Que a gente não pode acontecer o que está acontecendo. 9 meses e, infelizmente, eles não dão uma posição sobre o que vão fazer, ignoram, né? Apesar do, como eu falei, o prefeito falou, que o município está na justiça, está cobrando, mas os moradores lá, que apesar de ter sido danificado com a obra, ainda ficar com esse dano, então acho que essa casa tem que se pronunciar, tem que tomar alguma atitude, que a gente faça valer a nossa parte de ir na Arteris, e como eu falei, que eles cansem da gente lá, que tiver que ir uma vez por mês, tiver que ir a cada 15 dias, uma hora eles vão cansar e vão recuperar. Isso para eles, no município, essas recuperações, tirando os danos maiores que ainda vai vir com esse contorno viário, para eles não é nada, pelo valor que eles arrecadam aí. Agora, o que fica muito bom é assim, vão lá, faz, não responde, e a gente aqui aceita como é que está. Então, eu sou cobrado, convido a todos aqueles que quiserem ir comigo, se não puderem, vou começar a fazer essa manifestação e estar lá na Arteris cobrando eles pessoalmente, já que a indicação não resolve. Eu sei disso porque eu também tinha o contato direto de quem fiscalizava a obra lá quando era coordenador, e a gente fazia as solicitações, só resolvia quando eles tinham que passar com o caminhão deles pela rua, senão não resolvia. Então eu acho que chegou um ponto que a gente não pode acontecer, não pode deixar acontecer do jeito que está, e temos que nos posicionar sobre essa questão, e peço a ajuda de todos para que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível, porque se deixar na mão deles ou pela justiça, daí a gente não sabe quanto tempo vai levar. Tá ok, pessoal?